Mas nessa entrevista não poderíamos começar sem falar da votação de segunda-feira, né? Que aí é o que está todo noticiado, a cidade está assim em pânico pelo que aconteceu aí na segunda-feira. Nessa segunda-feira, assim, pensando como assim uma pequena empreendedora, a gente tem que planejar muito, né? Mesmo quem são pequenos empresários, a gente tem que pensar daqui 6 meses o que eu vou fazer. E multinacional é diferente, eles chegaram aqui na nossa porta 20 dias atrás, 30 dias atrás, bateram e falaram assim, ó, eu quero entrar aqui nessa cidade, só que tem que votar rapidão, senão eu vou embora para o meu vizinho. Acontece isso em multinacionais, grandes empresas, elas funcionam assim? Karine, de fato foi uma sessão bem tensa, né? Onde muitas pessoas participaram, assistiram, ouviram, aqueles que foram até o plenário da Câmara Municipal com toda certeza, entendeu todo o contexto de tudo aquilo que estava acontecendo. Aqueles que assistiram à sessão também entenderam todo o contexto daquilo que está acontecendo, só que infelizmente uma parte da mídia ela decidiu publicar algo totalmente distorcido e diferente dos fatos. Acabou que uma ou outra pessoa ainda acreditando nas inverdades que foram propagadas. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que não houve votação do projeto. O projeto está na Câmara Municipal. O projeto ele está para ser votado. O que foi rejeitado naquele momento foi o regime de urgência especial por 12 vereadores. Como que funciona isso? Todo projeto que ele é protocolado na Câmara Municipal, seja pelo vereador ou seja pelo prefeito, ele passa por algumas comissões para ver se de fato existe legalidade, para ver se não é algo inconstitucional, para ver se existe alguma falha na redação e justiça, na comissão de obras, comissão do meio ambiente. Então todo o processo ele percorre essas comissões, passa por alguns técnicos que a Câmara Municipal tem, jurídico e tantos outros técnicos, para que depois ele fique pronto para a pauta e a partir daí é apreciado e votado esse projeto. O projeto de regime de urgência é um projeto que ele é protocolado e ele já é votado. E foi isso que aconteceu na última sessão. Então, mas assim, lá eu também estava presente. Mas esse projeto ele foi enviado com quase 300 páginas. E ali, uma das vereadoras estavam na vez da palavra e ela falando daquele projeto. Depois que ela passou a palavra, um outro vereador chegou e falou, não, senhora vereadora, a senhora está enganada. São essas 3 páginas, somente 3 páginas. E aquilo causou, eu como uma cidadã comum vendo, falo assim, alguma coisa está acontecendo. E eu passo assim, doutora Mayra, você é experiente aí, já na política, há anos, esteve lá dentro dessa casa. Isso pode acontecer, mudar assim, meia hora antes, protocolar, é constitucional isso? Isso é comum acontecer? Constitucional poder pode, mas não deve, né? Ainda mais quando se fala de um assunto tão importante que precisa e precisava ser analisado e mudou todo ali o projeto, dividiu o projeto. Então, assim, isso mostrava o desespero. Eu chamo de desespero para que aquele projeto, aquele pedaço do projeto, ele fosse aprovado de qualquer maneira, ali, a toque de caixa, sem ler, se 300... três páginas. Não, vereador, o senhor me desculpe, mas não eram 3 páginas, que essas 3 páginas estavam inclusas no outro projeto e, quiçá, tinha artigos que, se fosse aprovado aquelas 3 páginas, você estaria aprovando todo o outro projeto. Então, a gente chama isso de pegadinha. De pegadinha. Né? Então, assim, ali, naquele momento, não tinha como avaliar nem que fosse uma página. Né? O assunto é um assunto sério, precisa e precisava de grandes discussões, então não tinha que ser de 1 página, 2 páginas, aquilo que foi de meia hora antes foi mudado, aí é que passa a ter preocupação. Mudar meia hora antes, você fala, oi, por quê? Né? Então, tudo isso cabe numa grande discussão. E eu percebi o que aconteceu em Limeira. Eu recebi muitas perguntas também, porque eu estava lá, acabei que meio passando alguns vídeos, e isso causou um pânico generalizado na nossa cidade. Falando até que os nossos netos não teriam emprego, porque essa empresa não viria mais para cá. Então, mas na minha visão, um verdadeiro líder, ele não causa pânico.
ele tem que falar assim, não, meu povo, falaram não agora, a gente tem um tempo, mas calma, eu vou fazer aqui os contatos, vou entrar em contato com eles e dar mais um tempo, né? E vamos trazer essa empresa para Limeira. Ou não, mas isso parece que está assim, fomentando um medo por causa da palavra não. E a doutora Mayra sabe que a palavra não causa, no nosso corpo, fisiologicamente, já porque ela é uma negativa. Sim. Então, quando você ouve a palavra não, ela já é uma negativa e, consequentemente, ela traz, assim, um desconforto. E ela está sendo muito usada, né? Em alto e bom som, essa palavra. Agora, realmente, isso, tudo o que aconteceu, Betinho, e o que está acontecendo, esse pânico na população, a gente consegue amenizar um pouco isso? Primeiro que eu quero concluir, mais uma vez, falando do projeto, para que a gente não fique pela metade daquilo que aconteceu. Então, só retomando o assunto novamente, esse projeto ele foi protocolado em regime de urgência, como você bem disse, um projeto de 300 páginas, que o prefeito enviou 20 dias antes, e o que já me preocupou foi uma entrevista ontem do secretário Tito, da Secretaria de Desenvolvimento, falando que já há 6 meses ele está conversando com essa empresa. Horas. Faz 6 meses que o secretário está conversando com essa possível empresa, se de fato ela existe, e nada foi passado para os vereadores? Em nenhum momento comunicou isso aos vereadores? Em nenhum momento foi apresentar algo para os vereadores? Esse projeto ele chegou a 20 dias, nós debruçamos em cima daquelas 300 páginas, e meia hora antes de votar o projeto, o prefeito pede para o líder do governo alterar o projeto. Um projeto de 300 páginas que a gente já tinha lido, se tornou um outro projeto. E a maior pegadinha está bem como a doutora Mayra falou. Por quê? Ele colocou essa área de mudança de 2 milhões de metros quadrados, mudando o seu zoneamento de zona rural para a zona urbana. Se colocou ele separado, e outro projeto, ele colocou outras áreas da prefeitura, alguns projetos que a gente entende ser bons e que precisam também ser avaliados para votação. Só que a gente votando o segundo projeto, também estaria votando o primeiro, que alguns anexos ele deixaram junto. Então, de fato, um projeto cheio de pegadinhas. A pergunta que nós sempre fizemos, e nós iremos continuar a fazer, é de fato, existe empresa? Quem é essa empresa? Não existe um representante dessa empresa? Não existe um contrato que de fato essa empresa tem interesse em vir para Limeira, ou um termo? Não existe absolutamente nada. Foi assim que o prefeito tentou, a goela abaixo, empurrar esse projeto na Câmara Municipal. Eu nunca vi uma pessoa tão desesperada igual o prefeito e os seus secretários. Encheu a Câmara Municipal de comissionados, achando que nós iríamos cair em algum tipo de pressão. E eu disse naquele momento que quem vive em pressão é feijão. Pressão sofreu meu pai quando morava no Jardim Gaverone e tinha que alimentar 3 filhos ganhando R$1.000 por mês. Isso era pressão. Agora, aquelas pessoas gritando, achando que a gente iria se intimidar, isso não é pressão. Então, de fato, a mídia está propagando isso de uma forma, volto a repetir. A primeira inverdade, que o projeto foi votado, vereadores votam contra a vinda de uma possível não, contra a vinda de uma multinacional para Limeira. Tá, que multinacional? Quem falou que o projeto foi votado? O projeto ainda está em apreciação na Câmara Municipal, que agora entrou em recesso e volta daqui 15 dias. Então, a população ela precisa começar a ter informações corretas, mídias imparciais e mídias que já não têm lado definido, que infelizmente é o que a gente vê acontecendo aqui em nossa cidade. É essa a preocupação que a população tem que ter. Todas, absolutamente todas as pessoas que me procuraram falaram: Betinho, é sério que é isso? É isso. Imagina você, no meu lugar, enquanto um vereador ou uma vereadora, chega o prefeito com com 300 páginas de um projeto, sem ter nenhum vestígio de que essa empresa exista, nada, absolutamente nada, e fala assim: viu, assina aí, muda essa área aí de 2 milhões de metros quadrados com a possível empresa vir para Limeira. A quem interessa a mudança desse zoneamento? De quem são essas terras que as matrículas não estão dentro do projeto? Qual o interesse de mudar esse zoneamento sem divulgar o nome da empresa? Contrato de confidencialidade dentro do poder público. Por que não fez um contrato de confidencialidade também com os vereadores, viu? É vocês que vão votar. Quem vota não é o prefeito. Quem vota a mudança de zoneamento são os vereadores. Agora, uma coisa que muita gente me mandou também, que está incomodando muitas pessoas, é que as fotos dos vereadores que votaram não estão sendo expostas como que se fossem bandidos.
né? Então, assim, tá assim, votaram não, né? Não votem para quem votou não, né? E isso está incomodando, né, muitas pessoas. Sim. E eu falo mais, e as pessoas, e os verdadeiros suspeitos que estão saqueando a nossa cidade não podem mostrar o rosto. Karina, nós temos um corpo jurídico que nos atende e já está cuidando de toda essa parte, né? A gente trabalha sempre com o que me estranha é a gente ver algumas pessoas que zelam tanto pela transparência, pessoas que falam tanto sobre anticorrupção, e quando a Câmara Municipal faz um projeto, analisa um projeto com transparência, as pessoas que fizeram isso estão sendo crucificadas. Mas, infelizmente, existe uma parcela da população que acabam acreditando nessas falácias, né? E eu tenho certeza absoluta que nos próximos dias, muitas coisas serão esclarecidas. E muitas das pessoas que fazem algum tipo de apontamento agora, sem antes perguntar, com certeza vai ter que falar, poxa vida, eu não sabia que estava nesse pé. Eu não sabia que faltou essa transparência. E essa reflexão que a gente quer fazer com todo mundo, com você que está agora nos assistindo, você de fato assinaria esse cheque em branco? Você de fato assinaria só pelo prefeito estar falando que precisa mudar o zonamento e não tem um vestígio, nada, absolutamente nada, de que uma empresa ela possa vir? Você votaria a favor disso em regime de urgência? Porque o projeto está para ser votado. Quero muito que essa empresa de fato ela exista, que ela apareça, que algum contrato, algum documento apareça, mas até o momento absolutamente nada. Lembram da área da Samsung? Um prefeito foi na Câmara Municipal e pediu para mudar a área da Samsung, que viria uma grande empresa para aquela área e precisa mudar o zonamento. Cadê a empresa? Está lá a placa de vende. A quem interessa vender ou comprar aquelas terras? Lembram da Cidadela União? Cidadela União. O prefeito Mário Botion foi lá na Câmara Municipal, pediu para os vereadores da época, a doutora Mayra era vereadora, precisamos mudar o zonamento da Cidadela União, porque vamos construir alguns empreendimentos. Já tem empresa interessada. Você chegou a votar esse projeto? Sim, o Cidadela sim, foi naquela época, né? Foi justamente veio de urgência, mostrou, tinha empresa, tinha até só que tinha mais conteúdo, porque naquela época foi até apresentado até o projeto, a planta. E foi, né, de urgência foi também. Foi de urgência também, porque a empresa precisava com 5, 7 dias, aprovamos, foi por unanimidade. Foi por unanimidade. Mas teve ali mais... Sim, teve embasamentos, tinha até a planta do que seria, do que não seria, o prédio, a rodoviária, né? O entorno daquela região da antiga União. Aprovamos. Está lá o mato alto. Cadê? Então,